Olá, seriadores, sejam bem-vindos ao só mais um episódio. Eu sou a Roberta e sim, esse vídeo vai ter um formato um pouquinho diferente. Eu vou fazer agora uma breve explicação do porquê esse vídeo vai estar separado do vídeo de reação do 6º episódio de The Last of Us. Enfim, se você assiste os meus vídeos de The Last of Us, os vídeos de reação, você sabe que ao final eu dou uma breve opinião sobre o que eu pensei, o que eu senti, tudo o que eu precisava botar pra fora. É uma opinião feita no calor do momento ali, então ela é muito mais emoção do que razão. Eu não fico racionalizando tudo, analisando cada ponto, então é tudo muito, assim, muito cru, eu gostaria de dizer. Mas enfim, no 6º episódio, esse episódio maravilhoso, eu acabei me empolgando e falando demais, e o meu vídeo ficou muito longo, então eu decidi no final, ali na hora de renderizar, resolvi cortar essa parte e colocar em um vídeo em separado, que é esse vídeo aqui. Por quê? Porque esse personagem maravilhoso resolveu brilhar nesse episódio, que é o Joel, e eu não gostaria de jogar fora essa parte do vídeo, então eu gostaria de ter aqui registrado isso. Gostaria de falar muito mais ainda do Joel, mas enfim, eu acho que para o que aconteceu aqui, basta, e depois eu falo mais. Mas enfim, gente, bora lá, chega de explicação, tô falando demais de novo, e eu acho que o que vem agora aqui, o vídeo, ele fala por si só. Então é isso, bora pro vídeo. Caramba! Caramba, meu Deus! Meu Deus, muita coisa nesse episódio. Nossa! Caramba! Caramba, que arco que foi esse episódio. Eu sabia, cara, eles conseguiram adaptar em 57 minutos muita coisa e ficou muito bom. Sim, eu tava esperando que eles pegariam esse arco Jackson, universidade, e dariam uma esticadinha em um episódio e meio, mais ou menos, ou até 2. Mas não, eles conseguiram colocar ele muito bem aqui em um episódio em 57 minutos. E foi uma bela de uma jornada. Eu gosto muito como eles conseguem pegar um ciclo e colocar em um episódio e conseguir contar realmente com começo, meio e fim. Todos os episódios estão sendo assim e com muita competência eles fazem isso. Eu não sinto que fica corrido nem arrastado, porque quando a história parou e foi um pouquinho mais lerda, que foi no episódio 4, que era chegando ali em Kansas City, que era uma história que seria contada em 2 episódios, então ela poderia ser um pouquinho mais lenta. Aqui não, aqui então 57 minutos, Jackson, chegada em Jackson, ali tudo que acontece dentro de Jackson, saída e chegada na universidade. Cara, realmente, eles pegam um ciclo do jogo, é engraçado, cada pessoa vê de um jeito, mas eu vejo meio que em blocos os acontecimentos dessa história. E realmente ela termina nesse momento aqui, em que o Joel se machuca muito gravemente. E ficou muito bem feito. Eu realmente, ali quando eles saíram de Jackson, achei que eles deixariam pra depois, então, mas não, deram uma esticadinha pra poder criar aquela tensão no final. Foda. Eu gosto muito do jeito que eles fazem isso. Eles estão fazendo de um jeito muito bom, que faz sentido. Na minha cabeça, pelo menos, tá fazendo sentido. Eu não sei, né, de vocês que conhecem a história ou que não conhecem a história também e gostam de entender um pouquinho mais disso, de narrativa, né, e de ritmo, de roteiro. Eu tô curtindo. Eu curti o que eu vi aqui. Cara, e passa muito rápido. É impressionante isso. Eu sou uma pessoa que não gosto de episódios longos e todos os episódios de The Last of Us até agora, quando termina, eu pisco assim e falo, caramba, passou realmente 1 hora. Eu não vejo o tempo passar. E é isso, é mérito de quem escreve, de quem dirige, de quem edita depois, que consegue dar um ritmo incrível pra história. E eles estão fazendo isso com maestria até o momento aqui. Cara, e é isso. E é o final de realmente o 2º ato da temporada, da jornada de Joe e Ellie, e é muito simbólico em tudo que a gente viu neste episódio. Que a gente vê que passa 3 meses dos dois na estrada até eles chegarem ali até Jackson, 3 meses, a gente vê que a dinâmica e o comportamento entre os dois continua muito parecido ainda com o que a gente viu lá no episódio passado, no finalzinho.
entre os dois, a relação deles continua muito parecida. E o que muda tudo isso é o Joel finalmente, eu acho que confrontando e sendo confrontado pelos próprios medos e o passado dele. É isso que muda aqui, o que a gente vê, que reflete no finalzinho entre o Joel e a Ellie, a mudança de relação dos dois. O que a gente viu do Joel nesse episódio, cara, eu gosto muito disso. Eu sei que muita gente queria que o Joel fosse muito mais violento do que ele é o Joel mais parecido com o jogo. Eu sei que pra muita gente que ansiava por isso, pelo Joel mais ativo e tal, que é o Joel do jogo, mas pra muita gente que não jogou, não sabe disso, que no jogo, assim, ele é muito mais bruto, mais violento, mais fisicamente ativo, assim, nas coisas que acontecem. Aqui eu gosto dessa maneira, dessa abordagem que deram pra ele. E o Neil Druckmann falou muito disso antes de estrear a temporada. A violência da série seria uma violência mais pontual, mais comedida, mostrada em momentos específicos em que ele achava que era importante mostrar. E isso se reflete muito na personalidade do Joel. O Joel, sim, a gente vê que dentro da cabeça dele, quanto ele briga com essa violência, essa brutalidade que ele tem, que sai de vez em quando dele. Aquela cena do cachorro junto com a Ellie, a gente vê como aquilo é um gatilho pra ele. A violência é um gatilho pro Joel, de tudo que ele precisa fazer, de tudo que ele viveu e tal. É um gatilho também ligado ao passado dele. A gente já viu isso 2 vezes, então, com a Ellie. São 2 momentos em que ele acha que a Ellie está em perigo e como a reação dele seria violenta. Em uma vez a gente viu ele colocando isso pra fora, que ele matando aquele guarda lá no primeiro episódio. E aqui ele conseguindo, ou o mundo conspirando a favor e impedindo que ele colocasse isso pra fora. Então eu gosto disso, de que a gente não precisa ver a violência do Joel sendo colocada em prática em todos os momentos, pra acreditar que ele realmente é um cara que poderia fazer qualquer coisa. Eu acredito nisso, olhando pro Joel, vendo a expressão dele, a dor nos olhos dele, vendo os diálogos e a interação dele com o Tommy. O passado dos dois é um passado muito, eu acho que muito parecido com o que são os caçadores dos 2 episódios passados, né? Eles, como o Joel falou, eu estive dos 2 lados, então ele sabe o que é fazer de tudo. De fazer coisas moralmente muito questionáveis, moralmente muito reprováveis, né? Assim, então é uma coisa que marcou o Tommy, marcou a relação dos dois durante, né, essa vida pós-apocalíptica, de como o Tommy ficou também traumatizado por essa vida que eles precisaram. E era isso, o Joe achava que era o jeito que ele precisava manter ele e o Tommy vivos, era desse jeito, e era isso que ele ia fazer. E realmente é um negócio que depois acaba cobrando o seu preço, né? Também acho que emocionalmente, psicologicamente, pros 2 personagens. Mas voltando a falar do Joel, eu gosto muito, como eu já falei, a gente vê essa panela de pressão que é o Joel, de ver como ele vai insuflando, e a gente vê como nesse episódio ele foi chegando a um limite, as crises de ataque de pânico dele, muito interessantes, realmente algo novo, a gente não viu antes, e isso é uma coisa que colocaram aqui especialmente pra ele, e é muito bom porque dá uma carga dramática maior pro personagem, dá uma profundidade maior pros traumas e pra tudo que ele carrega, né, pra essa amargura que ele tem, e a gente vê uma coisa que a gente não tinha visto no Joel ainda, que é o medo, trauma de ter perdido a Sarah, acho que também engatilhado pela presença da Ellie na vida dele, ganhou uma força muito grande aqui, e de como o medo de perder a Ellie a todo instante, como ele perdeu a Sarah, tava transformando ele, fazendo ele fisicamente reagir àquilo com os ataques de pânico. A gente vê ele o tempo todo sentindo, né? Fisicamente a gente sabe quais são os sintomas, né? E as manifestações físicas de um ataque de ansiedade e pânico, né? Falta de ar, coração acelerado, essas coisas, então a gente vê isso. E eu também gosto muito de que tenham trazido pro Joel essa carga física, que no jogo o Joel é muito
forte. Ele é um homem de uns 50 e poucos anos, mas ele é um homem muito forte, tendo passado por tudo que ele passou. Então, eu gosto disso, que o Neil Druckmann também falou disso algumas vezes, de como ele quis colocar no Joel um peso físico que refletia o mundo em que ele vivia, que faz todo sentido, que é uma coisa que ele não colocou no jogo, mas que aqui ele pode dar uma corrigida. Então, é muito incrível ver essas duas coisas convergindo, né, emocionalmente e fisicamente no Joel, quando ele tá em Jackson, que eu acho que é quando realmente ele consegue parar, né, e ele sai daquele estado de alerta da estrada com Ellie. Eu acho que é nesse momento em que ele também vê um pouco mais de normalidade entre as pessoas, como as pessoas estão convivendo, um mundo um pouco mais parecido com o que ele tinha antes, com o mundo em que ele acha que a Sarah poderia viver. Então acho que é nesse momento em que ele consegue relaxar, e aí que é esse momento em que tudo meio que explode nele. E é lindo, é maravilhoso. A gente vê que a resposta dele no final, mesmo aos trancos e barrancos ali, é realmente se abrir para a presença da Ellie na vida dele, para o que é a Ellie na vida dele. A jornada da Ellie e do Joel são muito diferentes, mas elas são muito parecidas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo em que ela vai endurecendo, o Joel vai amolecendo por causa dela. E é muito incrível aquele momentinho, realmente, quando muda, né? Quando a chavinha vira de novo na relação dos dois, que é depois de Jackson. É isso, realmente. Eles conseguem conversar, como muda o tom de conversa e tal entre os dois. É lindo, maravilhoso, de como fica realmente a relação que era de protetor e de protegida passa a ser, então, uma relação de pai e filha. É isso, não tenho o que dizer. É isso. Eu acho que a partir desse momento é muito incrível a mudança de temperamento do Joel pra aquecer o coraçãozinho, as piadinhas ali dele dizendo, falando sobre contando um pouquinho sobre o mundo antes, contando sobre o que eram os empreiteiros, que as pessoas gostavam de empreiteiras, que era o que ele tava querendo que ela gostasse dele, que ela achasse ele legal pra caramba, né, gente? É isso. É o amor fortalecendo. E aquele momento, obviamente, da universidade. Eu não vou contar o spoiler do jogo, pra quem não jogou, mas existe isso, mas no jogo é um momento desesperador. E mecanicamente ele exige da gente de um jeito muito diferente quando chega nesse momento. É tenso também. É um momento de virada também para os dois personagens, porque vem a seguir. Mas isso a gente fala depois no episódio seguinte, na semana que vem, o que vai acontecer, o que vai acarretar, né? Esse momento foda. Esse episódio foi incrível. Eu não vou mais ficar falando muito, porque já me alonguei demais aqui sobre ele, falei bastante, mas é isso, um ótimo episódio como sempre. O storytelling dessa série tá incrível, o storytelling separadamente entre cada episódio tá incrível. Eu não tenho o que agora, nesse momento, depois de assistir, eu não tenho o que dizer, eu não tenho uma crítica negativa sobre ele, de um jeito que, poderia ter sido assim ou assado, contado de um jeito diferente. Eu adorei tudo que eu vi, gente, foi incrível. Jackson, linda, do jeito que eu achei que seria. E, gente, por favor, agora eu vou correr pra internet, porque eu preciso saber se aquela garota era a Dina. Era a Dina, né? Aquela garota em Jackson era a Dina. Mas enfim, temos sim algumas referências nessa temporada do jogo 2, né? Em alguns momentos. Esse episódio, inclusive, mas são coisas pequenininhas, assim, só pra dar aquela, sabe? Aquela aquecidinha no coração, assim, tipo Ellie falando do espaço, né? As ovelhas fazenda e tal. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou. Você gostou? Gostou? E é isso, deixa aqui nos comentários. Deixa um like, óbvio, por favor. Compartilhe o vídeo pra ajudar e é isso. Até semana que vem, até a próxima reação, até o próximo episódio.